Sejam bem-vindos todos para mais uma aula de criminalística. Vamos lá, depois de um tempo parado, bora correr lá, bora correr atrás do que é nosso. Vamos lá? Vamos primeiramente para a prioridade no exame do corpo de delito, né? Como vimos anteriormente, vamos só dar uma recapitulada aqui, tá? Prioridade no exame de corpo de delito. Primeiramente, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Direto, como vimos anteriormente, ele pode ser pelo perito ou pelo agente policial, agente público que esteja no local, né, e faça a visualização, e o perito, no caso, vai fazer a visualização, o visum et repertum, e de fato ele verificará quais causas que culminaram a morte de determinada pessoa. O exame de corpo de delito indireto, ele se daria através de testemunhas, provas documentais que levem a crer que determinado autor seja de fato a pessoa que causou aquele mal. Não podendo supri-lo a confissão do acusado, como dissemos, o acusado ele não tem a sua parte na prova, determinada relevância na parte da prova. Outros elementos colhidos durante a investigação podem fazer com que seja de fato colimado aquela investigação, o apontamento do verdadeiro autor do delito, que possivelmente pode ser aquele que esteja sendo acusado de fato, aquele que tenha confessado sua autoria. No parágrafo único, vamos para dar as prioridades no exame de corpo de delito. Vai ser a prioridade, a realização no exame de corpo de delito, quando se tratar de crime que envolva, vamos lá, 1. Marca-texto, violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência doméstica e familiar contra a mulher está disposto na legislação extravagante, que não é fulcro dos senhores, mas está relacionada à Lei Maria da Penha. Então, vamos visualizar que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma prioridade na realização do exame de corpo de delito. Vemos também que a violência contra a criança, o adolescente, o idoso ou pessoa com deficiência. A criança até 12 anos, o adolescente até 18, o idoso conforme a legislação pátria até 60 anos e a pessoa com deficiência. Então vamos para esses dois tópicos: violência doméstica e familiar contra a mulher e a violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Vamos lá? Quando se faz o exame de corpo de delito, vamos ver? Faz o exame de corpo de delito conforme a legislação em qualquer dia e a qualquer hora. Sábados, domingos, feriados, não tem algumas questões, elas cobram, né? Em que momento será feito o exame de corpo de delito? A qualquer dia e a qualquer hora. E a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. 6 horas depois do óbito se faz a autópsia. Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que se possa ser feito antes do prazo. Por exemplo, uma decapitação, ali evidentemente há uma morte, né? E eles declararão tudo no auto. Essas 6 horas se dá por causa da catalepsia, que muitas vezes a pessoa apresenta os sinais primordiais da morte, só que eventualmente ela vai lá e acaba voltando, né, os seus sinais vitais. No artigo 164, nós temos que os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, tá? Então, deve-se priorizar sempre aonde eles forem encontrados e na posição em que forem encontrados, na medida do possível, e todas as lesões externas e vestígios deixados no local de crime. O prazo para elaboração do laudo pericial, como vimos anteriormente, eu já tinha comentado com os senhores, se dá de 10 dias.
Mas é importante nós lermos a lei para termos a ciência do que poderá cair em nossa prova. Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Os quesitos formulados geralmente são formulados pelo delegado ou pelo juiz. O parágrafo único nos traz que o laudo pericial é elaborado no prazo de 10 dias, máximo de 10 dias, mas podendo ser prorrogado, haja vista a complexidade da perícia em si, podendo esse prazo ser prorrogado em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Por que a perícia é necessária em casos de lesões corporais? Como vimos no artigo 158, toda perícia que deixe vestígios, ela deve ser realizada. Esses se chamam crimes transeuntes, que deixam vestígios. Por isso a perícia deve ser realizada para comprovar a materialidade desses crimes. Temos que no artigo 129 se dá a lesão corporal, que é ofender a integridade física ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Temos que a lesão corporal de natureza grave, ela se dá em sequelas por mais de 30 dias, que aí, assim que se dá o exame de lesão corporal, o primeiro, faça um exame complementar para que se evidencie que aquela pessoa ela ficou fora de suas ocupações por mais de 30 dias. Ela estando ausente dessas ocupações por mais de 30 dias, o que ocorre? Ocorre que classifica-se esse crime como lesão corporal de natureza grave. Haja perigo de vida, é outra situação em que a lesão corporal de natureza grave, fragilidade ou debilidade de membro, sentido ou função e aceleração do parto. Temos lá a incapacidade para ocupações habituais, no inciso 1º, por 30 dias, perigo de vida, debilidade, frisem, debilidade permanente de membro. A gente vai ver, essa é a diferenciação da lesão corporal grave para a gravíssima que veremos logo a seguir. A grave teremos a debilidade permanente, debilidade, natureza grave, debilidade, natureza grave, e aceleração de parto. E daí nós temos a lesão corporal de natureza gravíssima, que é uma lesão mais complicada, é uma lesão muito mais evidente, muito mais incapacitante para a pessoa. Ela se dá, vocês vão ver que sempre de forma permanente, grife impermanente, incurável, inutilizável, é uma inutilização sempre permanente de algum membro, é permanente, é incurável, alguma enfermidade, não há nova utilização do membro. Então por isso, e temos o aborto também. Então por isso temos na nossa legislação, no artigo 129, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem, o seu parágrafo 2º, a incapacidade, frisem lá, permanente, a enfermidade incurável, a perda ou inutilização do membro, sentido ou função, a deformidade permanente e o aborto. Sempre que vocês visualizarem dúvida entre a gravíssima e a grave, deve-se pôr que a gravíssima ela sempre vai ser permanente, incurável, de forma a não ter um tratamento que possa restabelecer aquela saúde corporal. Então nós temos que sempre será incapacidade permanente, enfermidade incurável, a perda e inutilização do membro, sentido ou função, a deformidade permanente e o aborto. Frisando que eles sempre tentam confundir o perigo de vida, falando que o perigo de vida é gravíssimo. Não, o perigo de vida é lesão corporal de natureza grave. A lesão corporal com resultado morte é nada mais que um crime, que um resultado que a pessoa não queria anteriormente.
Ela queria lesionar e por fim houve a morte como consequência daquele ato em que houve o dolo na conduta antecedente, que futuramente houve a culpa no resultado consequente. Aí temos que a lesão corporal com resultado morte nada mais é que, vamos grifar lá, deve ficar claro que o autor não queria a morte, nem assumiu o risco de produzi-la, causá-la. Ofender a integridade corporal, a saúde de outrem. Parágrafo 3º. Se resulta a morte e as consequências evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Vamos lá. É como se fosse uma pessoa empurrar a outra para que ela caia e se machuque. Logo em seguida, ela bate a cabeça no paralelepípedo, causando isso a sua morte. Temos que há, diante disso, uma lesão corporal com resultado morte. E vejam que a pena é bem maior, é de 4 a 12 anos. Deve-se aferir no caso em concreto se aquela pessoa ela queria lesar, animus lesionandi ou animus necandi, que é o ânimo de causar a morte daquela pessoa. No exemplo que estamos vendo agora, trata-se de animus lesionandi, em que a pessoa apenas quer lesionar e infelizmente acaba causando a morte do outro. Temos, como eu disse anteriormente, exames complementares. E no caso de exames complementares, eles se fazem quando a perícia ela é complexa ou demanda maiores investigações ou até mesmo para uma tipificação da lesão corporal grave pelas ocupações habituais em 30 dias, como vimos anteriormente na lesão corporal grave. Vemos lá no artigo 168 que, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, como eu disse, se precisa de uma completude, uma maior complexidade daquele exame, proceder-se-á a exame complementar. Exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito, no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime, ou seja, eventualmente uma pessoa produz no dia 1º de março uma lesão corporal de natureza grave, logo em seguida, uma lesão corporal, logo em seguida, se contados os prazos de 30 dias processual, tem-se que qualifica-se o crime pela lesão corporal grave, como havíamos dito anteriormente, com um prazo de 30 dias desse exame complementar. Então, relembrando, o prazo para se fazer a perícia, 10 dias. O prazo para que se faça o exame complementar da perícia, 30 dias. E a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Como tínhamos dito anteriormente, tanto a prova testemunhal, outras documentais podem vir a ser trazidas ao auto e nos dizer o que realmente ocorreu. Então temos que a perícia é uma das provas que, relegadas a outras, trazidas com outras provas, elas podem fazer com que haja um maior convencimento do juiz a respeito daquele fato, de quem seria o autor do fato em si. Por isso vamos para as questões da nossa banca. Vamos começar lá. No ano de 2018 tivemos a banca do Instituto LCP, agente técnico forense. Eu creio que possa cair algo próximo disso para vocês. Vamos lá? 9 dias, frise 9 dias, depois de um exame pericial, um perito médico legista pediu celeridade ao agente de necrópsia quanto ao registro e a disponibilização das fotografias do procedimento.
o agente técnico forense, alegando que o prazo legal para expedição do laudo pericial venceria no dia seguinte, alegou o agente técnico forense. O experiente agente de necrópsia pediu calma ao legista, arrazoando que o prazo para expedição do laudo poderia ser prorrogado, dada a excepcionalidade do caso, mediante requerimento. Considerando quem está com a razão, assinale a alternativa que corretamente dirime a discordância pelos argumentos expostos. A. O médico legista está com a razão, visto que legalmente o prazo para expedição é de 10 dias, improrrogáveis em qualquer circunstância. B. O agente de necrópsia feriu o princípio da hierarquia ao questionar a razão do perito. Por esse motivo, ele está equivocado. C. Ambos estão corretos, pois, em regra, o prazo legal para a expedição do laudo pericial é de 10 dias, mas em casos excepcionais a requerimento dos peritos, o prazo pode ser prorrogado. D. De acordo com a norma em vigor, se os peritos não puderem formar logo juízo seguro ou fazer relatório completo do exame, ser-lhes-á concedido prazo de 5 dias. Logo, ambos estão equivocados. E E. Não há prazo para a expedição do laudo pericial, sendo a conclusão desse documento o ato discricionário do perito. Vamos lá? Vamos lá. Letra C. Ambos estão corretos, pois, em regra, o prazo legal para a expedição do laudo pericial é de 10 dias. Mas, em casos excepcionais e a requerimento dos peritos, o prazo pode ser prorrogado. De fato, o prazo pode ser prorrogado, havendo eventuais completudes ou alguma complexidade da demanda em si. Os peritos irão comunicar ao juiz ou comunicar ao delegado da demanda que há muita complexidade no caso em tela e que o prazo de 10 dias é insuficiente para que se faça a perícia. Diante disso, nós temos que o prazo de 10 dias pode ser prorrogado de forma excepcional. Vamos para as outras questões aqui. O médico legista está com a razão, vez que legalmente o prazo para expedição é de 10 dias improrrogáveis em qualquer circunstância. Não é improrrogável em qualquer circunstância. O agente de necrópsia feriu o princípio da hierarquia ao questionar a razão do perito, por esse motivo ele está equivocado, totalmente errado. Ambos estão corretos. A gente vai procurar a que mais for próxima da realidade. Vamos para D. De acordo com a norma em vigor, se os peritos não puderem formar logo juízo seguro ou fazer relatório completo de exame, será concedido prazo de até 5 dias, 10 dias. Não há prazo para expedição do laudo pericial, 10 dias. Às vezes na banca ela nos traz uma alternativa que pode estar equivocada, mas temos que procurar a mais próxima da realidade. Então temos a letra C. Eu creio que esse gabarito tenha sido alterado ou a questão tenha sido anulada, mas como forma de exercício a letra C é o que mais nos propicia no momento, né, um exercício próximo do que será em nossa prova. 2021, Banco OCP, vamos lá. Perito criminal, assinale a alternativa, sempre frisem incorreta. A. Em termos legais, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Correto. B. O prazo máximo para a elaboração do laudo pericial é de 10 dias, não podendo esse prazo ser prorrogado. C. Cadeia de custódia pode ser definida pelo conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Temos aqui o que nós veremos nas próximas aulas, a cadeia de custódia, que realmente ela pode ser definida pelo conjunto histórico dos dados colhidos durante a investigação criminal, né, o conjunto como faz
a própria lei aqui que eles copiaram e colaram, que seria nada mais que manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. E D. Será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, como nós havíamos dito, quando a infração penal deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vamos lá? Ficamos com a letra B, que nós procuramos a incorreta. Que o prazo máximo para a elaboração do laudo pericial é de 10 dias, não podendo esse prazo ser prorrogado, como dissemos anteriormente. Esse prazo, sim, pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado a pedido dos peritos se a demanda estiver alta. Se a demanda estiver grande, não tem como o perito realizar esse exame em apenas 10 dias. Para a próxima, do Instituto AOCP, Agente Técnico Forense. Vai cair na tua prova. O Código de Processo Penal estabelece que os peritos responderão os quesitos formulados. O documento no qual a autoridade policial determina a realização da perícia encaminha os quesitos a serem respondidos é denominado de A. O laudo pericial, B. O parecer técnico, C. O laudo papiloscópico, D. A requisição de perícia e E. O inquérito policial. Primeiramente, temos que o laudo pericial é elaborado pelo perito. Nós temos que a nossa pergunta nos traz que os peritos responderão os quesitos formulados e o documento realizado pela autoridade policial. A autoridade policial, é o delegado, ele trabalha com o inquérito policial. Ele não trabalha com uma requisição de perícia que se dá pelo juiz ou muitas vezes pelo Ministério Público. O laudo papiloscópico é nada mais que confeccionado pelos papiloscopistas ao final do exame papiloscópico. O parecer técnico nada mais é do que uma forma de exames médicos legais. E o laudo pericial também faz parte da perícia em si. Temos que não é a requisição da perícia, ele se dá pela o inquérito policial, erro do estagiário. Vamos tirar aqui. Letra E, inquérito policial. O inquérito policial é que se faz dentro dele a requisição da perícia, tá? Então nós temos que, através do inquérito policial, o documento da autoridade policial, com que ela faz que se requisite a perícia. Dá-se o inquérito policial, a requisição da perícia, seja ela papiloscópica, seja ela documentoscópica, entre outras, e o documento em si é o inquérito policial. O documento dentro do inquérito policial se chamaria de requisição da perícia. No caso, nós temos que é o inquérito policial. 2022, Instituto AOCP, Delegado de Polícia. Vamos lá. A confissão, vamos marcar VOF, vou marcar junto com vocês aqui. Eu não sei qual é a resposta, vamos colocar juntos aqui. Vou pegar até um vermelhinho, vamos lá. A confissão do acusado, VOF, vamos lá. A confissão do acusado, quando a infração deixar vestígios, pode suprir o exame de corpo de delito? Falso, não supre, né, pessoal? Como vimos anteriormente, a confissão do acusado, ela não supre, o F aqui, não supre o exame de corpo de delito. Vamos para a próxima. O exame de corpo de delito não poderá ser realizado aos domingos e dias feriados. Falei lá com a gente, um pouquinho atrás aqui, né, uns minutinhos atrás. Vamos colocar um falso aqui. Pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora. Considera-se cadeia de custódia, vimos na questão anterior, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. É isso que nos traz a lei. Próxima, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial
portador de diploma de curso superior. É isso mesmo que nos traz a lei. Nos casos de morte violenta, grifa lá, bastará o simples exame externo do cadáver. Isso mesmo. Quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. É isso mesmo que nos traz o Código de Processo Penal. Caso de morte violenta, exame externo do cadáver e até mesmo pode-se fazer antes das 6 horas previstas no Código de Processo Penal a verificação desse exame externo do cadáver tendo uma morte violenta. Vemos lá o gabarito. Vamos para a próxima. Perito Oficial Criminal, área 8, Instituto OCP. Quando a infração deixar vestígio, deixa eu só trocar a caneta aqui pra gente. Só um pouquinho. Quando a infração penal deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto. Esse é o artigo 158. No que se refere ao exame de corpo de delito, com fundamento no que dispõe o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A. O exame de corpo de delito será feito em qualquer dia, sempre horário diurno. Não nos traz isso o Código de Processo Penal. Ele será feito a qualquer dia e a qualquer hora. B. Não é necessário que o exame de corpo de delito seja realizado por perito oficial portador de diploma de curso superior, bastando que se trate com pessoa com ampla expertise e experiência na área. Não. Gastei meu inglês, mas não é isso aí não. É necessário perito oficial portador de diploma de curso superior. Vamos para a próxima. A realização de exame de corpo de delito terá prioridade de realização quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar. Você lembra que nós vimos no início da nossa aula? Violência doméstica e familiar, criança, adolescente, idoso, são essas as pessoas que terão prioridade no exame de corpo de delito. Criança, adolescente, idoso, pessoa com violência doméstica e familiar, que tenha sofrido violência doméstica e familiar. Letra D. Então, a realização do exame de corpo de delito terá prioridade de realização quando se tratar de crime que envolve violência doméstica e familiar. Isso mesmo. Letra D. O juiz ou a autoridade policial negará o exame de corpo de delito requerido pelas partes quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Vamos lá para a próxima. O exame de corpo de delito poderá ser suprido com a confissão do acusado. Não poderá. Não poderá ser suprido com a confissão do acusado. Vamos para a letra D, essa questão aqui. Quando não for necessário ao esclarecimento da verdade, realmente a autoridade policial poderá negar algumas diligências protelatórias ou dilatórias, bem como o juiz. Mas o exame de corpo de delito, ele nunca poderá ser negado pelas partes. E quem, dirá se é ou não necessário o esclarecimento da verdade será o próprio exame de corpo de delito. Por isso não se pode a autoridade policial, apesar do princípio da discricionariedade no inquérito policial ou do delegado, que ele pode ou não fazer determinadas diligências, há nisso uma mitigação do princípio da discricionariedade, em que há a obrigatoriedade da autoridade policial em fazer esse determinado exame de corpo de delito. Por isso nós temos que a letra C, ela é a nossa letra correta. A letra D é difícil, você precisaria saber de outros, digamos assim, outros princípios e outras correlações do processo penal para respondê-la. Mas nós responderíamos a letra C com vigor diante dos conhecimentos que nós tivemos nessa aula. Ano de 2019, assistente social da Polícia Civil do Espírito Santo. Tratando das perícias gerais, com base no CPP, nós temos
Os peritos elaborarão o laudo, deixa eu pegar só a caneta aqui. Os peritos elaborarão o laudo pericial em prazo máximo de 10 dias improrrogáveis? Vimos que não e que as questões se repetem. Eles são 10 dias, podendo excepcionalmente ser prorrogados. B. Nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nós vimos nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão que instrumentos, por que meios, em que época presume ter sido o fato praticado. Deixa ali de lado, vamos ver depois. C. O laudo sobre o cadáver encontrado deve ser redigido pelos peritos de maneira textual e descritiva, sendo vedado qualquer desenho que não represente a fotografia real do corpo. Na verdade, eles podem fazer outras formas com que evidenciem ou que fique mais fácil de descrever o laudo. Então não há uma obrigatoriedade de que maneira eles devem dissertar a respeito desse laudo pericial. Letra D. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia e, obrigatoriamente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Não há nada disso no Código de Processo Penal. O que nós temos é que eles guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia se haver a requisição da autoridade judicante, o juiz no caso, né? E temos que os laudos, eles não há uma forma com que os laudos eles serão reproduzidos. Então há uma discricionariedade do perito na reprodução dos seus laudos. E na letra E, a autópsia será feita pelo menos 12 horas depois do óbito. Não, temos que, como vimos anteriormente, são 6 horas. 6 horas após o óbito, sendo vedado aos peritos fazer autópsia antes daquele prazo, no caso de sinais violentos, que evidencia a morte dada de forma violenta. Nós temos que, antes das 6 horas, pode-se de fato fazer com que tenha a perícia, né? Então, diante disso, nós temos que a letra C. O laudo sobre o cadáver encontrado deve ser redigido pelos peritos de maneira textual e descritiva, sendo vedado qualquer desenho. Não, nós já passamos anteriormente, falamos que não é essa. O professor confundiu agora. Temos que a letra B, realmente, nos crimes cometidos com destruição, rompimento do obstáculo, a subtração da coisa. Se lembra que eu falei daquele artigo 155 que qualifica-se pelo rompimento do obstáculo e que os peritos muitas vezes observam as marcas nas paredes, se tem de botas, um rompimento de algum obstáculo, ou seja, algo parecido assim. Eles devem de fato descrever os vestígios, indicar os instrumentos pelos quais houve essa destruição do obstáculo em si e que meios eles presumem ter sido o fato praticado. No ano de 2019, novamente, temos a respeito da produção probatória no processo penal brasileiro, assinale a alternativa integralmente correta. Vamos lá? Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova documental produzida por terceiro poderá suprir-lhe a falta. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova documental produzida por terceiro poderá suprir a falta. O que ela está nos cobrando aqui é a pura letra da lei, tá? Então temos que a prova testemunhal produzida poderá suprir a falta, tá? B. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar, exclusivamente por determinação da autoridade policial de ofício. Não é exclusivamente não, pessoal. Vamos ler a letra da lei, tá? C. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. D.
Para efeito do exame de local onde houver sido praticada a infração, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado de coisas e objetivamente descreverão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. E letra E, para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á que, para comparação, unicamente servirão aqueles documentos que já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de punho pela pessoa analisada. Temos que a letra C, para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao exame outras provas, como fotográficas, esquemas e desenhos rubricados. Como eu disse anteriormente, não há uma obrigatoriedade de qual prova ele deverá confeccionar. A discricionariedade na forma de apresentação do laudo. Temos na letra D o erro, que para o efeito do exame de local onde houver sido praticada a infração, os peritos registrarão no laudo as alterações de estado de coisa e objetivamente descreverão no relatório as consequências da alteração da dinâmica dos fatos. Vamos ver, para o efeito do exame do local onde houver sido praticada, os peritos registrarão no laudo as alterações no estado das coisas, no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Vamos para E. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á que, para comparação unicamente servirão aqueles documentos que já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de punho. Não precisa ser só unicamente os de punho, como outros já reconhecidos como sendo de sua autoria. Para efeito, vamos para a letra D, que eu não estou encontrando aqui, que é difícil, porque eles querem uma integralmente correta. Para efeito de exame de local onde houver sido praticada a infração, os peritos, não só o exame de local, tá? Onde houver sido praticada a infração. Em outros exames periciais, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado de coisas e objetivamente descreverão no relatório as consequências das alterações na dinâmica dos fatos. Com isso, terminamos a aula de hoje. Eu digo muito obrigado aos senhores que estiveram aqui com a gente. Podemos visualizar muitas coisas nessa aula de hoje. Muito obrigado, valeu, um abraço.